Boa noite a todos do estudo, pesquisa e educação da mediunidade, onde nós vamos falar das dificuldades, todo o aprendizado necessário para o médium. Então, o médium tem que entender sobre a obsessão. Mas nós vamos falar hoje do livro de Herculano, que era um dirigente que compreendeu, através dos seus estudos, a obsessão. Então, ele falou assim de uma maneira muito simples o que seria a obsessão, como se ocorre o grau obsessivo. E hoje nós podemos compreender muito mais. A obsessão, os 3 graus do processo obsessivo. A obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Então, vamos falar na obsessão simples. O que acontece conosco, médium? O que acontece na nossa casa? O que acontece com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os velhos, e, enfim, com toda a nossa família, principalmente nós. Atinge a mente com irradiações. As irradiações são as formas de pensamento dos vivos e dos mortos, porque uma obsessão pode ser até mesmo de um vivo, se ele não para de pensar em nós. Se ele não parar de pensar em nós, ele fica projetando constantemente aquela irradiação benéfica ou maléfica que vai nos causar mal. As emanações fluídicas, quer dizer, junto com o pensamento dele, vem com o fluido. E esse fluido chega até nós e ele cai sobre nós, cai na nossa aura, vai caindo no nosso perispírito, no nosso corpo. E isso nós vamos ficando irritados, nós vamos ficando ruins, nós vamos ficar desconfortável. E isso é apenas um processo simples e que o médium não pode deixar isso avançar. No segundo, que é a subjugação, o que acontece na subjugação? Atinge a afetividade e a vontade. Aí a gente fica, eu não vou mais ajudar fulano, eu rezo para ele, ele fica de mal comigo. Todo médium sabe disso, que rezar por uma pessoa, ele vai movimentar os obsessores, adversários daquela pessoa, vai te agredir, vai falar alguma coisa que você vai ficar triste e chateada, e vai acionar a sua vontade. Então, ele domina o centro de força cardíaco e o teu frontal. Então, você já está dominada, que não é mais uma irradiação, já é um pouquinho maior, porque já te afetou. E olha mais ainda, afetando os movimentos corporais governados pela mente. Toda a irradiação, ela nós vamos sentir no sistema nervoso central, vai tocar o nosso perispírito, vai percorrer no nosso sistema nervoso central, vai passar por todo o nosso corpo físico e todas as nossas glândulas, todo o nosso corpo vai ser afetado. Pode nos paralisar, pode nos deixar dolorosa, pode percorrer nossas dores, e todo o nosso corpo vai sofrer um impacto, tá? Dessas energias, que é o segundo grau. Mas aí nosso corpo já está doente, já está com infecções, porque já está dominado. Então, o médium, ele não pode deixar, ele tem que estar atento, a sua equipe de trabalho, seus protetores, tem que estar atento, tem que estar observando, tem que estar trabalhando. Médium tem que rezar todo o alvorecer, o entardecer. Nós temos que ter horário. Por mim, acorde às 5 horas da manhã. Acorde às 5 horas, põe o relógio para despertar, levanta e vai orar por você. Levanta, faça alguma coisa, porque você precisa libertar a você mesmo. Levando as pessoas da nossa família ou nós, atitudes, gestos estranhos e tiques nervosos. Então, toda vez que a nossa família já tem aquele comportamento nervoso,
toque nervoso, tá? Gestos estranhos, nos xingam, nos maltratam, tá? A família criando todo um conflito, nós já estamos dentro de uma ordem obsessiva. E foi isso que Kardec, ele falou que a maior dificuldade seriam as obsessões. Mas nós nunca entendemos como ela ocorria, parecia algo tão longe. Nós só entendíamos de obsessão quando já não tinha mais jeito, quando já estava doido, passado, desequilibrado, já correndo pelas ruas sem roupa, aí que nós entendíamos que era uma obsessão, mas não nesse sentido mínimo em que nós precisamos nos cuidar e nos fortalecermos. Toda vez que atingir seu sistema nervoso, fique acordado. Fique acordado. Terceiro grau da fascinação vai afetar a própria consciência da vítima. Nossa mente já não manda mais. É como se nós tivéssemos incorporado com aquela entidade. A entidade está muito próxima. Ela já está dominando, nosso adversário já está dominando a família, dominando os filhos, os netos, a nossa fazenda, a nossa casa, o nosso carro, a geladeira, o fogão. E, enfim, ele está comandando tudo. Você vai no centro, você não vai. Hoje você não faz nada, hoje você não trabalha, agora você não faz isso, agora você não compra, agora você não faz, você não recebe seu dinheiro. Quer dizer, quando nós chegamos neste grau de fascinação, nós já estamos num processo muito difícil. E é isso que o médium não pode deixar ocorrer. Ele tem que trabalhar no sentido de impedimento, com toda a sua equipe de trabalho, de maneira a solver todos esses fluidos, essas irradiações, emanações, formas de pensamento, desejo e vontade, porque nós temos que nos libertar, desencadeando um processo alucinatório. Quando esses espíritos já levam nós a ver o que não existe, a participar do que não existe, nos tiram da prece, faz nós caminharmos por lugares estranhos, fazem durante a noite caminhar por coisas sem valores nenhuma. Então, o médium acorda, tá? Adiante disso daí, e começa a solver todas essas ideias, formas de pensamento, desejos que estejam ao seu redor. Médium precisa se proteger, porque ele é a peça mais rara que tem Jesus. É o diamante de Deus, tá? E é a pérola do Cristo. Então, não pode se sujar, não pode se machucar. Nós somos um valor muito grande para a espiritualidade e nós não podemos jogar fora isso que somos, esse potencial que Deus nos deu. A ilusão que provoca um efeito alucinógeno. Então, todo esse processo, por quê? Porque são intoxicantes esses fluidos. Os espíritos tiram esse fluido de regiões altamente perniciosas, de drogas, de tudo que é tipo de fluido, e vem trazer essas informações para nós. E nós devemos estar atentos. Atento para lutar, atento para guerrear. Isso nos coloca fora da realidade atual. Então, o médium deve estar atento desde o pequenininho ao médium processo e ao terceiro processo que já nos subjuga e já nos tira a personalidade do êxito do nosso trabalho. Quais seriam essas causas que nos levariam a isso? Os problemas reencarnatórios. Porque os espíritos que ficaram com ódio, com raiva, com vingança, com desamor, briga de terra por causa do dinheiro, por causa de mulher, por causa disso, por causa de bebida, por causa de guerra, esses espíritos voltam para nos cobrar, porque é o nosso passado. Né? A gente, quando olha o passado, outro dia eu fui assistir um filminho para criança, mas a guerra que eles fizeram lá foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mataram tanta gente, que eu falei, meu Deus do céu, depois a gente não quer ter os espíritos adversários perto de nós. Guerreamos, desde que conhecemos por gente, nós só vivemos de guerra. Acho que aqui no Brasil é que a gente não foi para a guerra ainda, que o Brasil é o único país que
não foi para a guerra ainda. Então, nós vamos refugiar aqui. Mas, por aí, tudo é guerra, é briga. Briga de foice no escuro mesmo, né? As tendências viciosas, nossa, que os espíritos exploram para que eles possam nos dominar. O egoísmo excessivo, as pessoas, quando eu digo assim, ó, você cuida de você, não é um egoísmo, porque você tem que tirar todos esses obsessores, todos esses seus adversários, todos os seus vícios, todos os espíritos moradores da sua casa. Então, isso daí, ou você tira, se você não tirar, vai ficar obsediada e vai ficar dominada por certas situações dos espíritos. Então, não é o egoísmo, é a sua própria libertação. Ambição desmedida. A pessoa que só trabalha para crescer, 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 passa o dia inteiro trabalhando para ganhar dinheiro, esquece da família, esquece dos filhos, esquece de tudo. Tá? E o dinheiro não leva a nada, porque o dinheiro, cedo e mais tarde, se não for nosso, não vai ficar na nossa mão. O que é nosso é nosso. Então, você pede aquilo que é teu, aquilo que você tem como direito, o pão de cada dia, o agasalho, a paz, a esperança, a felicidade, viver feliz. É isso que nós precisamos. E da pessoa que ora, tudo lhe será acrescentado. Tudo lhe será acrescentado. Ore por você e sua vida vai melhorar, com certeza absoluta. Médio que orar por ele, ele deixa de ser problema onde quer que ele esteja, e tudo ao seu redor começa a produzir, porque ele sai a vibração densa, pesada, emperrante, para uma irradiação de luminosidade, de força e de luz. Os ódios, a aversão por certas pessoas, o ódio, a vingança, a vaidade exagerada, o apego ao dinheiro, né? Nós estamos falando daquelas pessoas que não soltam o dinheiro mais por nada desse mundo. O dinheiro é uma coisa boa, é uma moeda de troca, gente. Nós precisamos do dinheiro para comprar pão, para comprar leite, para comprar agasalho e Novalgina. Mas eu não posso ficar pensando que eu tenho que ficar rica, eu tenho que ficar rica. E essa subjugação do dinheiro vai te afastar dos valores, porque o dinheiro não compra amizade, o dinheiro não compra solidariedade, o dinheiro não compra família, o dinheiro não compra nada. Ele te dá uma satisfação temporária, mas logo em seguida ele pode acabar. Então, o que nós fazemos? Podemos pedir, sim, pelo nosso trabalho, pelo nosso pão, pelo nosso dinheiro, pelo nosso agasalho, pela comida, e, enfim, rogar que tudo produza, que nasça, que produza, que nós sejamos um espírito vibrante na produção de tudo aquilo que precisamos. Levar para a bacia todos os fluidos, desejos, emoções e fala. Então, tudo, essas causas de fatores, você tem que desintegrar, você tem que queimar, porque essa é a nossa maior lei de causa e efeito, o nosso passado, que vem gerar as obsessões, as fascinações e a subjugação. Por isso, o espírita, ele tem como tirar, porque ele tem mediunidade, ele tem protetores, ele tem vidência, ele tem percepção, ele tem equipe de trabalho, ele tem tudo para solucionar. Então, nós levamos a bacia das almas, a consolação, a regeneração, a redenção, os fascinadores, as irradiações e emanações fluídicas, subjugadores, ódios, os vícios, as aversões, o egoísmo, a vingança, os problemas reencarnatórios que nós sofremos, queime esse problema, queime, desintegra, dissolva essa energia, essa forma de pensamento dos nossos obsessores, fascinadores, subjugadores, futilidade, esse povo que tem em volta de nós, não gosta de trabalhar, ninguém quer nada com nada, as ambições exageradas, o apego do dinheiro, que a pessoa acha que ela vai ficar rica, e ela vai ser respeitada, que ela vai ser amada. A riqueza não cria amor, não cria respeito, não cria nada, a não ser que a riqueza seja uma forma de abundância, de amor e de caridade.
queimar as vaidades também. Então, nós médios, nós estudiosos, pesquisadores da doutrina espírita, nós podemos crescer, sim. Crescermos e crescermos bastante. O encaminhar das colônias espirituais. Todos os espíritos das obsessões simples, subjugadores e fascinadores. Todas as nossas equipes de trabalho trabalham no sentido de socorro. Isso é a caridade espírita. Caridade espírita é socorrer os espíritos. É isso que nós chamamos de caridade espírita. Porque se você não tirar os espíritos, você não tem solução. Se você não tirar os espíritos, você não tem solução. Essa é a única verdade. E não adianta você empurrar para os outros, porque ninguém tem nada que ver com os seus problemas. Ninguém tem nada que ver com a sua reencarnação. Você pediu, você rogou, você trouxe essa família com você. Então é problema seu. Não adianta o médium achar que ele vai achar alguém para fazer isso para ele. Isso não existe. Isto não existe. As pessoas são caridosas, bondosas, jogam aquele fluidinho em cima de você, passa uma vassourinha, passa um espanador, e o problema é seu. Só você é a solução. E isso o médium espírita precisa aprender sobre isso. Quando nós recebemos esses espíritos, eles nos causam infecções, doença, por devido à irradiação novice, infecciosa, de ódio, de raiva, nós vamos ficar doentes. São transmitidas por entidades espirituais intermediças à pessoa sã. Então, o médium está são, mas o seu obsessor está doente. Está aleijado, está com a cabeça cortada, está sem perna, sem braço, que você cortou a cabeça, cortou a mão. Então, ele vem para você costurar ele. Ele vem para você botar a cabeça no lugar, para você costurar a mãozinha dele, para você fazer ele sarar. É isso que o médium tem que fazer. O médium tem que aprender a trabalhar para ele, no sentido de retirar os seus adversários. A infecção e a infestação. Fortes pressões de temores podem ocasionar sintomatologia fantasma, de doenças fantasma. Hoje, isso virou uma praga na sociedade humana. Aonde eles vão, as pessoas veem, eu tenho doença fantasma. Eu ouço muito isso. Doenças fantasma, né? Os psicólogos, esse povo aí, porque não acha remédio, né? Porque a pessoa cura daqui, cura dali, cura dali, depois ela tem uma doença fantasma, tá? Só que eu, na hora, falei, doença fantasma? Eu falei, meu Deus, eles têm uma noção que é os espíritos, mas eles não falam que a pessoa tem uma doença espiritual. Fala que ela tem uma doença fantasma, ela pensa que é um fantasminha branquinho, né? Que fica andando por aí. Então, os espíritos, eles, aproximando de nós, eles vão nos causar doença. Dores no rim, dores nas pernas, dores no corpo, dores de cabeça. Ou é você que está doente, ou os espíritos que estão doentes. A infecção e a infestação. No caso de infestação, verifica-se o processo indutivo. O espírito transmite à vítima, sem o saber, os sintomas da doença que levou à morte. Porque a maioria do espírito nem sabe que morreu. Né? Quando eles se aproximam perto de nós, eles não sabem. Eles vêm com as suas dores, vêm com os seus sintomas, com dor de cabeça, dor no peito, dor nas costas, e aí vai. Isso aí é gigantesco. E ele não sabe. Um médium experimentado, o que ele fala? Isso não é meu, eu preciso socorrer esse espírito. Primeira coisa que faz o médium experimentado. Ele está ótimo, pulando, saracoteando, sabe? Igual uma gazela. E daí a pouquinho ele, pum, para, né? Engessou tudo, dói tudo, ele não anda mais, não levanta, não sai da cadeira. Então ele sabe que aquilo não é meu. Mas como que ele vai se libertar? Ele vai se libertar pelo socorro que deve ser feito.
pelo amparo que deve ser feito. É isso que é ser espírita, é isso que é ser médium. E a pessoa leva isso para uma situação tão difícil, simplesmente chamar o seu protetor e socorrer essa entidade. Nós precisamos levar ao centro espírita os espíritos fascinadores, aqueles que estão num fluido muito denso, muito pesado, para suas manifestações. Aí você leva no centro. Mas espiritinho, gente. Esse espírito, porque eu estou com dorzinha de cabeça. Faz uma prece para ele, pede que ele vá para uma colônia, que vai com seu protetor, com o anjo da guarda dele, que vai estudar, aprender, que pare de ficar enferrando você na sua casa. Você está cheio de serviço, está cheio de ocupação, tem que estudar, tem que fazer aula, tem que trabalhar, tem que ganhar o pão de cada dia. E ele fica ali, aí eu estou doente. E você faz uma atitude rápida, o que se torna totalmente diferente, nós estando na subjugação, na fascinação, onde esse espírito requer maior quantidade de fluido, requer um atendimento maior, requer um diálogo, requer uma ajuda. Mas esses espiritinhos que vêm com essas impressões simples, nós devemos socorrê-los de uma maneira imediata, tá? Com uma forma mental de socorro, de diálogo, de conversa, de forma mental, simples. Simples, o médium tem que aprender a ser simples e caminhar dentro da sua simplicidade, que persistem no seu perispírito ou no corpo espiritual. A cura está no socorro espiritual, sempre no socorro espiritual. Com o simples afastamento das entidades enfermediças, infestadora. Por que ela infesta? Porque ela vem com aquele fluido. Ela vem com a sua doença, ela pode vir com o seu câncer, ela pode vir com a sua AIDS, ela pode vir com coronavírus, ela pode vir com dor de cabeça, porque morreu do coração. E aí as informações são inúmeras, tá? Só que são coisas pequenas, que num processo rápido de socorro, de vibrações e de cura, você socorre o espírito. O tratamento mediúnico não segue uma regra única, porque cada espírito é um espírito, cada espírito é um caso, cada médium, não existe dois médios iguais no mundo. Nós somos particularidades, nós somos livres, não existe dois médios iguais. Então, querer fazer uma fórmula de médio que todo mundo vai marchar daquele, isso não existe, não existe. Isso é particular. Nós somos aquilo que aprendemos, aquilo que realizamos. As nossas obsessões também são particulares. Ela pode ser coletiva, mas nesse caso, porque ali juntou muitas pessoas, mas neste caso é um outro caso. Mas de ordem geral, o que é nosso, e nós temos que cuidar e tirar aquilo que é nosso. Todo tratamento mediúnico deve ser gratuito. Todo espírita faz isso gratuitamente. Por quê? Porque ele vai usar o fluido cósmico, ele vai usar as energias do Cristo, ele vai usar a energia dos protetores, ele vai usar as energias de todos os espíritos, e é dele, porque o médium é um doador de fluidos vitais, de vitalidade para socorrer o espírito. E isso é um processo gratuito, é um socorro de amor e de caridade que ele deve fazer. O serviço espírita é abnegação. O espírita é abnegado no trabalho dele. Ele sabe o que ele veio fazer. Ele sabe por que ele faz. E por que ele tem que socorrer. Ele sabe. Os que não compreendem isso deixam-se levar pela ganância. Então, esse médium que pensa que ele vai ganhar dinheiro, porque ele vai trabalhar, tá? com essa força da mediunidade, não, a força da sua mediunidade pode ser a maior potência do mundo. Só que essa potência veio para você. Você é o problema. Então, você veio com uma potência para poder solucionar teu problema, que é uma grande potência. Então, isso que o médium tem que entender. Fala, nossa, você tem uma força, graças a Deus você tem uma força, vira ela para você, porque é você o grande problema, tá? Porque essa força não é para cuidar da vida dos outros. Nós, médios, devemos entender que nós não vamos solucionar a vida de ninguém, nós não vamos solucionar nada da vida de ninguém,
Se a pessoa não quiser, ela não será solucionada. É ela que soluciona, é ela que realiza, é ela que faz. Nós somos apenas indutores da luz do Evangelho, como trabalhar com a mediunidade, podemos falar, mas se ela não quiser, nada será feito. Absolutamente nada. O tratamento mediúnico não segue uma regra única. Os médiuns que se caem na ambição acabam fatalmente subjugados pelos espíritos inferiores. A irritação é um sintoma de obsessão. Toda vez que nós estiver brava, mordendo o rabo do gato, tá? Brava com o vento, tá? Bravo porque a janela bateu. Acorda porque você está obsedada, tá? E esses espiritinhos pequenininhos bate janela, bate porta, esconde seu material. Você fica bravo, dá xilique, corre, anda a manhã inteira e não acha, né? Então, socorre esses espiritinhos, gente. Socorre. Faça alguma coisa que você não pode socorrer um espiritinho desse. Faça alguma coisa. Chama seu protetor, chama sua equipe, leva ele para que ele possa estudar, se melhorar, se corrigir. É essa a vida do médium, se ele quiser ter paz, quiser ter alegria, esperança, felicidade, depende disso. Viver é permutar. Examine o que você troca os fluidos com os outros. Se o fluido é bom, você é uma pessoa chata, rabugenta, briguenta, insuportável. Então, se você começar a olhar para você, falar, nossa, eu não me aguento, tem pessoas que falam, eu não me aguento, poxa lá vida, mas se você não aguenta o teu fluido, quem vai te suportar? Quem? Então, nós temos que ir nos desmagnetizando, limpando nosso DNA, nosso perispírito, ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa feliz. A felicidade é uma conquista da mediunidade, ela não vai cair na sua cabeça se você não trabalhar, e muito bem trabalhado. Quer ser feliz? Ótimo! Começa a trabalhar para ser feliz. Se você sente toque nos dedos ou descarga elétrica, repila, são espíritos brincalhões. Bom, eu diria, comece a socorrer os espíritos brincalhões. Só porque ele é brincalhão, ele não tem direito de ir para uma escola espiritual? Levemos para as escolas espirituais os brincalhões, os diabretes, os desocupados, os mexilhões, aqueles que escolhem. Todo esse povo tem que estudar. Tem que estudar, não importa a ordem da escala espírita. Não importa a ordem. O que importa é o socorro que lhe é dado. É isso que nós precisamos entender. Socorrer esses espíritos brincalhões, as ligações que eles querem estabelecer com você. O importante, usando o poder da sua vontade. Se nós temos um fluido capaz de mudar, de modificar, de transformar, é o que nós temos que pôr em prática. Então, temos a força para ser usada. Nós temos energia, vamos usar. Quem falou, vós sois deuses, foi Jesus. Mas ainda nós não sentimos deuses dentro de nós, não. Ainda estamos na turbulência, né? Ainda estamos vivendo mundos turbulentos. Mas vamos buscar a paz, a harmonia, a alegria, a felicidade. E junto conosco, todos esses espíritos também fazem parte do nosso programa de crescimento. Cada qual fala daquilo que está cheio o seu coração, iluminando o seu sentimento. Então, todo e qualquer espírito dentro da escala espírita que aparecer com você na sua casa, socorra, ampare, ajude e cuide de você como a peça mais importante da sua família, que é a sua mediunidade. Porque através de você, você vai trazer a paz, a alegria e a felicidade para a sua família, principalmente o médium familiar. Essa é a sua grande responsabilidade reencarnatória.
Então, meu muito obrigado, boa noite, reflita sobre tudo isso e continuamos o nosso grande trabalho redentor.